Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, vamos aqui com comentários de Ludmila Lins Grilo, trazendo esta notícia bombástica, bombástica. Ninguém esperava essa manobra vinda de dentro, uma manobra vinda de dentro do Supremo Tribunal. Você tem que acompanhar este vídeo até o final para não perder esta notícia. Pessoal, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações e também comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Perigosíssima. Cadê a manifestação da revista Fórum? Aqui. Ó, manobra de Fux. Ao pedir transferência para a segunda turma, pode implodir STF. Implodir STF, leia-se em outras palavras, pode tornar o STF menos pior. Só que para eles, né, como eles querem ter sempre o domínio 100%, quando eles passam a correr um risco de perder 100% da sua força, aí eles já acham que isso aí é perigosíssimo. Afinal de contas, metade do STF, uma turma, vai sempre votar ali com a esquerda e a outra turma não se sabe, mas pelo menos deixa de ter aquela maioria esquerdista, né, enlouquecida. Então, se a revista Fórum está achando que isso pode implodir o STF, isso, para mim, é um termômetro de que foi uma coisa boa no final das contas. Certo? A revista ainda chamou o Fux de bolsonarista de 4 costados. Aí eu pergunto para você, desde quando Fux é bolsonarista? Eu não vejo isso, eu não vejo dessa forma. Né, só porque o Fux deu uma decisão lá, né, independente dos demais, aí imediatamente é aquele negócio, né? O professor Olavo ele falava assim, para determinado tipo de pessoa, né, chamado o analfabeto funcional, ele só tem 2 neurônios, é o contra e o a favor. Então, se você, na cabeça dessa galera, se você não vota com a esquerda, imediatamente você é um bolsonarista. Na cabeça deles não existe a possibilidade de um voto independente, de um voto de acordo com a legislação, de um voto imparcial. É aquele negócio, é o tique e o teco, é o voto contra ou a favor. É assim esse pessoal. Vamos ler aqui o que diz a revista Fórum. Não há nada de fortuito ou aleatório por trás dessa solicitação, da solicitação do Fux de mudar de turma. Fux, que se assumiu um bolsonarista de 4 costados. Olha, bolsonarista de 4 costados. E desde quando ele se assumiu? A revista está dizendo que ele se assumiu. Alguém já viu aqui o Fux se assumindo bolsonarista? Eu nunca vi. Eu nunca vi nenhuma manifestação do Fux nesse sentido. Cabe indenização aqui, a meu ver. Porque se eles estão dizendo que ele se assumiu bolsonarista, quando a lei orgânica da magistratura diz que você não pode, como juiz, ter manifestações, praticar manifestações político-partidárias, eles estão dizendo aqui, né, por via transversa, que o Fux, ele faz manifestações político-partidárias, ou seja, é um violador da LOMAN. Então, bom, se eu fosse o ministro Fux, eu processaria a revista Fórum, tá? Mas hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Aí ele está lá, ó, proferindo votos sem qualquer lógica ou coerência. Tá dizendo, bom, eles não gostaram do voto do Fux, aí eles dizem que o voto não teve lógica e não teve coerência. A esquerdista faz essas coisas, né? Parará, vamos ver. O STF é composto por 11 ministros e 2 turmas compostas por 5 magistrados cada, ficando o presidente da corte de fora destes colegiados. O número de bolsonaristas assumidos... Olha aqui de novo. O número de bolsonaristas assumidos.
ou seja, de juízes do STF, abertamente alinhados à extrema-direita, que é de 3, sendo eles André Mendonça, Cássio Nunes Marques e o próprio Fux. Opa, peraí. Vamos ler isso aqui de novo. A revista Fórum está dizendo aqui com todas as... Vejam que eu coloquei aqui na tela para vocês lerem, para dizer que não é invenção minha. Eles estão dizendo aqui com todas as letras, número de bolsonaristas assumidos. Então, a revista Fórum está dizendo com todas as letras que Nunes Marques, André Mendonça e Fux se assumiram bolsonaristas de forma expressa. E olha, abertamente alinhados à extrema-direita. Quer dizer, se você não dá um voto de acordo com a esquerda, você é automaticamente classificado como extrema-direita. E o Fux já entrou aí nesse balaio. Engraçado que você não vê o contrário. Você não vê falando, a primeira turma é a turma dos lulistas. Você não vê essa classificação. Esse tipo de etiquetamento você só vê quando é para etiquetar a direita, nunca para etiquetar a esquerda. Ó, isso é velho. Isso é estratégia antiga. E nem veio do Brasil. Isso no meu curso de Direito à Guerra Cultural eu explico de onde veio isso aí. Só, antigo. Ó, a turma onde Fux está atualmente é a primeira, composta ainda pelos ministros Dino, Zanin, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. É justamente aí que reside a manobra perigosa. Ó, se Edson Fachin, presidente do Supremo, aceitar o pedido de Fux, ele irá para a segunda turma, ocupando a vaga ainda em aberto, deixada após o início da aposentadoria do Barroso. O colegiado, então, passaria a ser composto por ele mesmo, Fux, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Nessa composição, os 3 bolsonaristas formariam a maioria. Isso tornaria um bastião, olha só, um bastião invencível desse movimento ideológico ultra-reacionário golpista. Eu não sei nem o que dizer. Na prática, embora eles sejam 13 entre 11, eles passariam a ter o poder e o controle de 50% do STF. É isso aqui que está deixando essa galera esquerdista louca. Porque eles deixariam de ter o pleno controle das 2 turmas do STF. Tá? O STF tem 2 turmas, certo? Até então, as 2 turmas eram controladas pelos esquerdistas. Com a ida do Fux para a segunda turma, pode vir a ter ali um equilíbrio. Então, a primeira turma continua esquerdista, comunista, e a segunda pode ser que venha a dar uns votos corretos, uns votos justos. Porque aí vai ter Nunes Marques, André Mendonça e Fux. O Toffoli e o Gilmar ficariam minoritários. É isso que eles não estão suportando ver, que pelo menos 50% do STF pode ter voltado à normalidade. Considerando a hipótese de Fachin aceitar tal absurdo segundo a revista Fórum, a revista Fórum só não explica por que isso seria um absurdo se a própria lei, né, na verdade, o próprio regimento interno, como eu mostrei para vocês aqui, permite. Então, por que seria um absurdo? É um absurdo na cabeça deles, esquerdistas, que simplesmente não aceitam quando percebem que foram derrotados em algum ponto. No caso, eles sabem que vai ser ruim para eles essa ida do Fux. Mas por isso que é um absurdo, não porque seja ilegal ou fora do regimento. Considerando a hipótese de Fachin aceitar tal absurdo, atendendo o pedido de transferência de Fux, toda e qualquer causa envolvendo bolsonaristas
que vá para a segunda turma do STF, já estará com uma vitória garantida. Não digo garantida, mas, né, a chance de pelo menos aquilo ali ser considerado, né, ser julgado, ser analisado de forma séria, é uma chance muito maior. Um caso de corrupção, uma nova tentativa de golpe, uma questão envolvendo a prerrogativa de foro de um parlamentar extremista. Enfim, tudo que cair no colegiado já terá automaticamente uma decisão em favor desses réus conservadores. Já terá automaticamente. Quer dizer, aqui a revista Fórum já está dizendo, inclusive, inclusive, atacando a honra dos demais juízes da segunda turma, dizendo que tudo que cair ali automaticamente, não sou eu que estou falando, são eles que usaram a palavra automaticamente. Já estão dizendo que automaticamente vão julgar em favor do Bolsonaro. Quer dizer, isso aqui, para mim, eles estão praticando crimes contra a honra. De todos, não só do Fux. Estão chamando todos de juízes parciais. Entenderam? Diante de tal absurdo que pode inviabilizar a própria atuação e independência do Supremo, pode inviabilizar. Ou seja, o Supremo, né, entrando um pouquinho no eixo, ele já não inviabilizou o Supremo. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Lula e comitiva brasileira ouvem de Trump que Bolsonaro é honesto e que sempre gostou do ex-presidente. Encontro em Kuala Lumpur frustra a expectativa do Planalto de ver o americano distante do opositor brasileiro. Lula e a comitiva brasileira ouviram de Donald Trump que Jair Bolsonaro é um homem honesto e que sempre teve sua admiração. O comentário ocorreu neste domingo durante o encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos em Kuala Lumpur, na Malásia, na cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. A fala pegou o Planalto de surpresa justamente quando tentava sustentar a ideia de que o republicano havia se afastado do ex-presidente brasileiro. Sempre gostei dele, me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que ele era um cara honesto, mas ele já passou por muita coisa, afirmou Trump ao ser questionado sobre Bolsonaro. O elogio causou desconforto entre os integrantes da delegação petista que acompanhavam a conversa bilateral. O gesto de Trump mostrou que a tentativa de criar uma narrativa de distanciamento entre os dois líderes não funcionou. O governo americano segue monitorando os embates no Brasil e as denúncias de perseguição judicial envolvendo Bolsonaro e seus aliados. Assessores do republicano têm manifestado preocupação com casos de censura, prisões e bloqueios de contas de opositores. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também participou da reunião e declarou que Washington busca estreitar laços comerciais com o Brasil, ainda que reconheça obstáculos impostos pela condução política atual. Acreditamos que, ao longo prazo, é benéfico para o Brasil nos tornar seu parceiro comercial preferencial em vez da China por causa da geografia, da cultura e de um alinhamento em muitos aspectos, afirmou. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!